Ninguém acredita, mas em 2014 algo aconteceu na Lagoa do Peri, em Florianópolis. Um grupo de amigos decidiu acampar ali, como tantos outros já fizeram. Mas naquela noite, o que começou como um encontro comum se transformou em algo que ninguém soube explicar. Interferência nos eletrônicos, luzes estranhas no céu. O que você vai ouvir agora é um relato real. Foi enviado pela Luísa. Ela nos escreveu dizendo que há anos carrega essa história dentro do peito, mas só agora decidiu contar. Ela narra tudo com detalhes, sem exageros. Se você também já viveu algo que não tem explicação, compartilha com a gente nos comentários. Toda semana, a gente traz um novo relato real que desafia o que entendemos como normal. Agora, feche a porta e ouça com atenção o que a Luísa tem a dizer. Era para ser só mais um final de semana qualquer. A gente combinou o acampamento dias antes, num grupo de 10 amigos, alguns da faculdade, outros de infância. Chegamos à Lagoa do Peri no fim da tarde. Levamos barracas, lanterna, violão, tudo o que um grupo de jovens levaria para passar uma noite desconectado do mundo. E foi isso que a gente fez. Montamos acampamento perto da água, fizemos fogueira, cantamos, tava tudo bem, leve, divertido. Mas em algum momento da noite comecei a ter uma sensação estranha. Não era medo exatamente. Era mais como se alguma coisa ali observasse a gente. Tentei ignorar. Atribuí ao escuro, ao som da mata, ou talvez só a minha imaginação querendo pregar peças. Mas o ar parecia pesado. Em certos momentos, até o som do violão parecia abafado, como se a floresta sugasse o som. E foi quando o Gustavo apontou para o céu. "Aquilo é um drone?" Ele perguntou. Olhei para cima. Uma luz, solitária, pairava, sem piscar. Ela não tremia como avião. Não fazia barulho nenhum, só estava ali. E eu nunca tinha visto um drone. Já tinha ouvido falar, claro, mas aquilo não parecia algo que alguém estivesse controlando. Ficamos olhando por alguns segundos, sem dizer nada. A fogueira estalava baixinho atrás de mim. E naquele instante, eu senti pela primeira vez que havia algo errado com aquela noite. A luz continuava lá, parada. Às vezes parecia se mover bem devagar, quase imperceptível. Mas era difícil dizer, podiam ser as nuvens, ou o reflexo da fogueira. A gente tentou brincar com aquilo no começo. "Vai ver, é um helicóptero do governo", disse o Murilo. "Ou alguém brincando com drone mesmo", comentou a Júlia, meio rindo, meio incomodada. Mas ninguém ria de verdade. Tinha algo naquela luz que incomodava. Ela não parecia fazer parte do céu. Era como se estivesse próxima demais, mas também distante. Como se estivesse entre as coisas. E aí os barulhos da mata começaram a sumir. Os grilos, o vento nas folhas, tudo silenciou. Até o som da fogueira pareceu mais baixo, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. E então, a luz se dividiu. Sim, como se um segundo ponto de luz brotasse do primeiro mais fraco, mais distante, e ficassem as duas ali, flutuando. O Gustavo tirou o celular do bolso para filmar. E foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. O celular simplesmente travou. A tela acendeu, ficou preta, depois voltou. E apagou de novo. Tentamos outros celulares. Mesma coisa. Alguns nem ligavam mais. A Júlia, que tinha levado uma caixinha de som, tentou ligar para tocar alguma coisa, mas nada funcionava. E quando percebi, o silêncio total, o céu parado e os olhos dos meus amigos fixos, quietos. Alguma coisa estava desligando mais do que só nossos aparelhos. A luz simplesmente desapareceu. Não piscou, não voou, sumiu. E foi como se alguém tivesse apertado play de novo no mundo. O som dos grilos voltou de repente. O vento balançou as folhas. A fogueira estalou alto. A Júlia gritou, assustada. O celular do Gustavo vibrou sozinho na mão dele, acendendo com a tela travada. "Que horas são?" Alguém perguntou. Todos olhamos nossos celulares, mas os horários estavam estranhos. Eu olhei para o meu relógio. Antes da luz, eram quase 11 horas. Agora, ele marcava 12h15. O que aconteceu com o tempo?
Perguntou a Júlia, tentando entender. A gente apagou? O Murilo perguntou, o tom de incredulidade na voz dele, mas não parecia que tínhamos dormido. Você lembra de dormir? E respondi. Todos olharam uns para os outros, e ninguém sabia o que tinha acontecido entre o momento da luz e aquele segundo. O mais estranho de tudo era a sensação de que nada aconteceu, mas o tempo havia se perdido. Não foi um apagão de sono. Não foi como quando você adormece e não percebe. Foi um vazio. Uma hora parecia ter sumido em um piscar de olhos. E eu não sabia se isso significava que o mundo estava certo ou se tudo estava distorcido. O Murilo pegou a caixa de som, tentando voltar à normalidade. Mas a música que ele colocou parecia tão distante, como se o som saísse de outro lugar. O silêncio na lagoa era profundo, mas a sensação de que algo estava ali com a gente não desapareceu. Depois daquela noite, nunca mais vi o mundo da mesma forma. Era como se o tempo tivesse me mostrado algo que eu não deveria saber. Algo que não se pode esquecer. A luz, o silêncio, a sensação de estar sendo observado, mas de uma forma que nem eu podia compreender. Tudo isso ficou gravado na minha mente. A experiência mexeu com todos nós, mas de um jeito que não conseguimos explicar. Alguns de nós tentaram seguir em frente, voltar às rotinas de sempre, mas quem viveu aquilo nunca pode desviver. O Murilo, por exemplo, nunca mais olhou para o céu da mesma maneira. E o Gustavo, ele, ficou com uma obsessão por luzes e mistérios. Até hoje ele tenta explicar o que aconteceu. Eu só sei que, quando olho para o céu à noite, uma parte de mim ainda espera ver aquelas luzes novamente. Só que agora, eu entendo que não precisamos ter respostas para tudo. Algumas coisas estão além de nossa compreensão. E no fundo, eu tenho certeza de uma coisa. Não estávamos sozinhos naquela noite. Aquele brilho no céu e as falhas nos nossos aparelhos, no tempo, não eram só coincidências. E, talvez, nunca saibamos o que realmente aconteceu. Mas algo ficou. Algo dentro de nós. Algo que, de alguma forma, ainda está ali. Eu só não sei até onde isso pode nos levar. Ninguém acredita, mas eu vivi isso. E não sou a única. E assim termina o relato da Luísa. Uma história que, mesmo parecendo impossível, é real para quem esteve lá. Ela e seus amigos não conseguiram explicar o que aconteceu naquela noite. E talvez nunca consigamos. Mas se você já passou por algo semelhante, ou se tem uma teoria sobre o que aconteceu, deixe seu comentário abaixo. Ninguém acredita, mas se você viveu algo estranho, talvez seja a hora de contar. Toda semana temos um novo relato real para você. Fique ligado, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo.